Bom dia, povo querido, como vai você? Vamos falar hoje sobre um tema muito importante na vida da população, na vida das pessoas, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, de relacionamentos pessoais, muito importante na nossa vida de autenticidade. E quem vai dividir essa tela comigo aqui é meu amigo Robson Cunha. Bom, o que vamos falar hoje? Vamos ter coragem de falar o que hoje? Bom Bem-vindo. dia, Bruninho, bom dia a todos. Parece que foi ontem, né? Cara, com tanto tempo, parece que foi ontem que a gente conversou. Eita, peraí. Ai, meu Deus. Peraí que eu tô derrubando a abajur aqui. Só um segundo. Fala pro pessoal que a gente vai falar hoje, Robson. Pois é, né? Tá vendo que você não é perfeito? Era para estar tudo perfeito, não era? Então, Voltei. você viu o que eu disse? Não, eu tava sem o fone. Eu tô dizendo que Ainda bem. você não é perfeito, era para estar tudo perfeito, né? Não, o abajur é. Olha o tipo de abajur, cara. Deixa eu te mostrar o abajur. Ó, esse abajur, tá vendo? Que Só legal. que ele é lindo. Comprei na promoção massa na Truck Stock e tal. Mas esse ferrolho aqui, ó, eu comprei outro, porque o de lá quebrava todo. Quebrava todo. Aí eu comprei outro, né? E é só que o problema é que esse aqui endureceu, ele não tá mais rodando direito. Tem que ter. Eu vou dizer que vou te falar que eu sou forte, minha mão é forte, viu? Mas isso aqui, meu amigo. E às vezes ele fica folgando aqui e fica caindo. Aí ele cai sozinho, entendeu? Aí eu Pois tenho que é, né? levantar mais ele, porque ele é imperfeito, Então, apesar de lindo. nem a luminária é perfeita. Igual a gente, né, Robson? Somos lindos, mas não somos perfeitos. É inteligentes, sabidos, bonitos, não é? Humildes, modestos, mas nada de perfeito. Deixa eu escrever aqui o tema. Eu, ah, eu esqueci até o tema. Ok, já esqueci, tá vendo? Como é que era o tema mesmo? Coragem Brincadeira. para ser perfeito. É porque Coragem para ser imperfeito. confunde com aquele nome daquele livro, né? A Coragem de Ser Perfeito. Não conheço não ainda, deixa eu ver ele aqui. Ah, ainda, né? É ainda, com certeza Eu ainda. ainda não li, eu não li também não. Não li ainda não. Mas tem alguns livros que são, né, como digamos assim, um compartilhamento desse conteúdo, né? Uhum. Inclusive essas nossas lives aqui, a gente poderia fazer livros e livros com esse conteúdo aqui que a gente está fazendo. Pois é, né? Livros e livros. Mas como somos imperfeitos, não fazemos. Então, agora só é bonito, só é legal porque não somos perfeitos, né? É exatamente essa caminhada para a perfeição, né? Que nos anima, que nos estimula, que nos dá prazer na vida. Então, assim, e é assim que a gente vai caminhando, né? Eu costumo dizer que um cachorro, quando nasce, ele é cachorro. Ele sabe que é cachorro. 2 meses depois, ele já está, né, comendo a sua Fazendo cachorrada. ração. Ele não titubeia, ele não escolhe, né? Um gato é um gato. Se você botar ração de cachorro para ele, ele não come, ele só vai comer, ele morre de fome, mas ele não come, né? Então, assim, ele sabe que é gato, ele vai agir como gato a vida inteira, né? Então, na verdade, a diferença dos animais que aprendemos, né, na escola como irracionais, e de irracionais não tem nada, porque são altamente racionais, têm sentimentos e tudo mais, mas é somente a consciência, né?
Então, não é inteligência, os animais não são inteligentes, são muito inteligentes até, mas o que difere nós, humanos, das demais espécies é somente a consciência, né? E é exatamente essa consciência que vai se desenvolvendo ao longo da vida. Mas o que é um desenvolvimento consciencial ao longo da vida? A consciência ela se desenvolve, se expande, né? É por isso que muito aprendizado na vida é doloroso, né? Porque a consciência ela se alarga, ela se estende, ela se expande de diversas formas. Aqui estamos, essa troca, né? É uma das formas de expansão da consciência, porquanto muitas vezes a gente recebe alguma coisa que não tinha. E a gente passa a olhar a vida de uma forma que não via. Os livros são alimentos do intelecto, né? Eles não transformam, mas eles trazem insumos para juntarmos com o que já temos no nosso construto e assim elaborando aquele conjunto de informações que tínhamos com a que passamos a ter através das leituras, a nossa consciência se expande e o nosso comportamento, que é a nossa forma de responder às coisas da vida, se modifica, muda o padrão, né? Mas, principalmente, o que contribui para a expansão da consciência, para o desenvolvimento da consciência, para o desenvolvimento da autoconsciência, nada mais, nada menos do que as experiências. Mas experiências daquilo tudo que a gente passa na vida. Experiência é todo o resultado das nossas relações. Experiências são todas as situações pelas quais nós passamos, né? Nada na vida da gente é por acaso. Mas essas situações pelas quais a gente passa na vida não necessariamente é experiência para todo mundo. É experiência para uma parte. Mas como é que se chega a essa parte? É um processo de seleção? Entra no conjunto de pessoas que viveram experiência, que experienciaram, que se transformaram com elas e a partir dessas experiências, aquelas que param e analisam as experiências, analisam as suas próprias reações, analisam seus sentimentos, analisam as escolhas que fizeram, analisam não só os pontos negativos, mas os pontos positivos, o que foi favorável, o que agreguei em mim com aquela experiência vivida, com aquela situação pela qual eu passei. Então, as situações de vida pelas quais a gente passa, a gente precisa silenciar e simplesmente analisar todos os componentes dessa situação. Agora, para quem essas situações não é experiência? Para aqueles que simplesmente não fazem isso e se lamentam, né? Poxa, perdi o emprego, estou enfermo, isso não era para mim, Deus não é justo, eu não sei porque isso me aconteceu, né? Eu cuido bem de mim, fiquei doente, é uma situação, né, que é de uma injustiça sem tamanho, né, que se lamenta, que se prostra, não tem aprendizado. Passou pela situação, mas não viveu a experiência. É muito diferente. É muito diferente. Mas então somente aproveitam essas experiências os otimistas, os pessimistas? Não. Observe que pessimismo e otimismo é um dos componentes da estrutura de personalidade, né? Associado ao estilo de superação. Então, assim, como a personalidade é modificável, para a psicanálise a personalidade não modifica, né? Mas para outras linhas da psicologia ela se modifica, para a psicologia analítica é a razão da existência, né? Essa modificação.
Então, assim, o próprio estilo de superação vai se modificando durante a vida, né? O conjunto de repertórios de situações pelas quais eu passei vão modelando a minha personalidade e o nosso estilo de superação. Eu posso já ter sido otimista e ter aprendido com as experiências, analisando cada uma delas, ter percebido que, na verdade, não adianta lamentar, não adianta chorar, né? Não adianta rejeitar. O que adianta mesmo é entender que é uma oportunidade e aprender com aquela oportunidade. O meu estilo de superação vai se modificando, né? Muitas vezes sai do otimismo para um pessimismo num processo gradual e lento e muitas vezes imperceptível pelo próprio sujeito. Alguém que está de fora, que passa muito tempo sem nos ver, é que pode perceber a diferença, né? Aquele que não conviveu conosco. Poxa, antigamente você responderia de uma outra forma. Vejo que você mudou. Mudei, né? As pessoas evoluem, as pessoas se transformam, né? Então, assim, por que coragem para ser imperfeito, Bruninho? Por que precisa coragem para ser imperfeito? A sociedade exige da gente um padrão, né? A cultura exige da gente um padrão. Ah, a, a, a religião exige da gente um padrão. A família, a família exige da gente um padrão, né? Os nossos amigos exigem que sejam de uma determinada forma. Nós somos ou temos a sensação de sermos julgados a todo instante. Muitos falam assim, poxa, eu respeito a diferença, eu acho isso assim muito sem nexo, né? Porque respeitam a diferença. Isso me induz a imaginar que é ele lá e eu cá, eu sou diferente dele, ele é diferente de mim. Aí vem o julgamento do melhor e pior, né? Do certo e do errado. E não é para a gente olhar para isso, né? Nós simplesmente somos. Nós simplesmente somos. Agora, as nossas imperfeições muitas vezes nos incomodam e nos inquietam a partir do momento em que olhamos para todo esse conjunto, né? De julgadores da religião, da cultura, da sociedade, dos amigos, das pessoas, né? Então, a partir daí, quando eu me vejo ou com a possibilidade de não ser aquele que a religião me impõe, porque sou pecador, não sou perfeito, né? Que a sociedade me impõe, que a cultura me impõe, que um padrão estético me impõe. Eu não sou magrinho, eu sou gordinho. Aí eu passo a me incomodar e interfere na minha, primariamente na minha autoestima, e a partir daí desencadeia tudo. É isso, Bruninho? Perfeito. Perfeito não, imperfeito. Imperfeito. Assim, porque o que é ser perfeito, gente? O que é ser perfeito para você? O que é perfeito? O que é o cabelo perfeito? O que é uma postura perfeita? O que é um corpo perfeito? Por que você acredita que isso é perfeito? O que é um café perfeito? Isso eu sei, o café perfeito é esse aqui, no Vale do Capão. Porque existe uma experiência e existe um julgamento. Eu comparo um café com o outro. Esse café aqui, ele está bem feito, foi feito com a quantidade de pó boa para mim. Aí já começa a mudar o conceito de perfeito, né? Para mim, ele é perfeito. Mas se eu tivesse colocado uma colherinha a mais de pó aqui, já não ficaria mais perfeito para mim. Então, perfeito não é uma coisa só, perfeito muda. Então, não existe um ideal perfeito. Será que é isso? O que vocês acham? Existe um ideal perfeito ou esse perfeito é relativo? Se esse perfeito é relativo, então não existe uma coisa perfeita. Existe para cada pessoa. Então não existe um mundo perfeito. Existe cada pessoa com cada cabeça, com cada mundo. Cada pessoa tem uma visão de perfeição de mundo. E se eu pego a minha visão de perfeição do mundo e digo que a visão do Robson tem que ser igual à minha visão, eu cobro para ele um nível igual ao nível da minha visão. Se ele fizer um café diferente do meu, o café dele, para mim, é imperfeito, mesmo que para ele seja o melhor sabor. Então, a coragem para ser imperfeito é um título que nada mais é do que diz assim: a coragem para você
perceber a sua perfeição, ao invés de ficar buscando ser o perfeito na visão da sociedade ou na visão do que se solicita, na visão do que se cobra. Porém, se dentro de você existe uma cobrança e essa cobrança é genuína nessa busca por essa melhoria, então, por que não? Ou melhor, por que sim, continuar melhorando, continuar se aperfeiçoando, que é a palavra aperfeiçoar tem a ver com desenvolvimento e mesmo tem a ver também com buscar a perfeição, no sentido de um caminho, aquilo que para você, dentro de você, faz mais sentido. Então, nessa definição do que é ser imperfeito, que na verdade é relativo também, você pode ser imperfeito para você ou imperfeito para o outro, é uma visão relativa também, uma palavra que pode ser olhada com vários olhos. Então, se eu sou para mim imperfeito, existe também essa necessidade de ter coragem para ser imperfeito? Sim ou não? Talvez. Se, por exemplo, eu faço a minha barba e corto aqui assim, e para mim aquilo fugiu do que eu queria, eu vou sentir o quê? Se eu criei uma expectativa e eu não atingi essa expectativa, o que é que o meu cérebro vai fazer? Vai me informar que eu não atingi a expectativa. Como é que ele vai me informar? Através de uma sensação, de uma emoção. Ele pode me dar tristeza, porque eu percebi que perdi, não dá para voltar atrás naquele momento. Ou ele pode me gerar raiva, raiva comigo mesmo, a depender do que eu me julgue. Não, eu nunca presto mesmo, bem que fulano falou para mim. Aí eu começo a me comparar com a ideia que fulano ou ciclano me falou, porque eu estou dando mais valor agora ao que ele considera como perfeito do que o que eu considero como perfeito. Então, sabendo que a perfeição é flexível, depende do ponto de vista, depende da forma com que você olha para ela, você também pode mudar a visão da perfeição. Se fosse um artista famoso que se cortou aqui na barba e virou um meme ou virou uma moda, todo mundo vai querer ser igual a ele. Então o perfeito agora vai ser um corte bem feito aqui embaixo. Então, vocês percebem que a perfeição pode mudar? E hoje eu percebo na humanidade um caminho para o autoconhecimento, um caminho para dentro. Nós tivemos um caminho de revolução industrial, tivemos um caminho para fora, um caminho para a matéria, um caminho para as compras, para o consumismo exacerbado. E agora o mundo foi freado e mais uma oportunidade de avançar o nosso autoconhecimento, o nosso entendimento de como é que a nossa cabecinha funciona, a nossa cachola, que eu gosto de falar. Então, nessa busca pelo autoconhecimento também, se você colocar uma meta muito importante, muito grande, e achar que é perfeito aquela meta, e se eu não consigo chegar naquela meta, e eu me frustro, essa frustração pode gerar uma sensação ruim, ou pode gerar simplesmente uma reflexão para você mudar o seu caminho na busca do que você realmente acredita, ao invés da busca do que o outro acredita, do que eu acredito, do que o Robson acredita. Faz sentido para você, Robson, essa questão de que a perfeição e a imperfeição é relativo para cada pessoa e que eu posso mudar a minha visão, vejo uma nova coisa como perfeito. Por exemplo, se eu quebrar essa xícara aqui, eu vou achar que ela é imperfeita, mas se eu pegar ela e colar ela depois e fizer um desenho no lugar, eu posso achar perfeito, é uma arte. Então eu posso mudar a minha visão, eu posso remontar cacos quebrados. O que eu posso fazer na minha vida para eu enxergar a imperfeição como perfeição ou separar a perfeição do outro da minha própria perfeição? Pois é, então veja que isso é um processo muito natural. A gente diz assim, eu não julgo ninguém. Julga. Ó, todos nós julgamos. É da natureza humana. Julgar é necessário. Assegura a sobrevivência. É um mecanismo de defesa psicológica. É de série, como eu costumo dizer, né? Está instalado pelo Criador na criatura. Todos nós julgamos. Mas pré-julgamento é condenável. Não pode, não deve, é errado. Pois é, mas é um conceito de certo e errado que a gente precisa desconstruir. Nós todos pré-julgamos, julgamos antes. Agora tem uma diferença. Eu julgo aquele que se apresenta diante de mim
faço uma operação de reconhecimento, tento ver se tem valores e princípios semelhantes aos meus, se não me oferece risco, se não se apresenta como uma ameaça para mim. Então, eu preciso mesmo pré-julgar. Agora, passo a conviver flexivelmente, maleavelmente, recebendo o que o outro tem para me dar, exercitando uma troca que é o resultado de uma outra necessidade humana, que é a socialização. Então, aquele julgamento que fiz antes, o pré-julgamento, se modifica, se atualiza na medida em que convivo, na medida em que vivo com, né? Então, é um processo muito natural. E quando a gente passa a atualizar aquela impressão que temos do outro pela própria convivência, nós esquecemos. Aquele pré-julgamento se diluiu. E a ponto de dizer assim, pô, cara, observe, quando você conheceu essa pessoa, você achava um horror. Aí ele vai fazer assim, horror, quando? Tá certo, não encontra mais, porque diluiu. Né? Porque aquela imagem pré-julgada por uma propriedade da natureza humana foi atualizada. Então, já se desfez, já se dissolveu. Então, é um processo muito natural. E assim, ó, a coragem de ser imperfeito, a coragem para ser imperfeito, ela é exatamente isso. Eu preciso me afirmar como sou. Eu julgo, eu prejulgo, eu faço conceitos prévios, eu conceituo antes, eu tenho preconceitos. Eu preciso me afirmar assim. Agora, porque sou imperfeito, eu prejulgo? Não, porque sou perfeito, porque é da natureza humana. Eu faço um conceito prévio porque sou imperfeito? Não, é da natureza humana. Agora, a partir do que faço com o pré-julgamento que fiz, com o preconceito que construí, aí sim, né, a gente vai perceber que tem uma diferença. Né? Se eu estigmatizo e se não dou a oportunidade da troca, da convivência, se eu separo, se eu classifico como, olha aí, como diferente, né, de mim, eu já estou me tendo como referência, como parâmetro de comparação. Então, eu isolo, eu coloco no ostracismo, eu critico, e a partir daí, se essa relação me for imposta, numa relação de emprego, de trabalho ou de família, eu só vou ver aquele sujeito nas partes negativas que compuseram o meu pré-julgamento e o meu preconceito. Né? Então, a coragem de ser imperfeito é que muita coisa que é de série, a gente acha que não, que é pecado, que está errado. Mas não é o fato de pré-julgar ou de preconceituar. É o que nós fazemos com o pré-julgamento e com o preconceito. Na medida em que não atualizamos, né, a gente corre o risco de ter relações danosas. Agora, coragem para ser imperfeito é exatamente isso. Nós precisamos perceber que somos realmente imperfeitos. E olha só, se somos imperfeitos e estamos aqui para nos atualizarmos e para evoluirmos, a gente pode afirmar que nós somos perfeitos porque somos imperfeitos. Se não fôssemos imperfeitos, não seríamos perfeitos, né? Não estaríamos aqui. Então, Lara, assim, ó, quando a gente diz assim, temos dificuldade de mostrar as nossas deficiências, que vamos relativizar esse termo de deficiência, né? As nossas deficiências, as nossas falhas, aquilo que nos falta, aquilo que não somos competentes, aquelas expertises que não temos, né? Aquelas especializações, aqueles especialistas que não somos, elas só servem para a gente, sabe? Não precisa chegar o outro, né? Só serve para mim. Porque o outro não fará nada com os meus defeitos, o outro não fará nada com as minhas inseguranças, o outro não fará nada com os meus medos, e talvez até não faça boa coisa se achar que deve fazer alguma coisa. Né?
Então, assim, só serve para mim, eu não preciso mostrar a ninguém. Agora, eu preciso é ter a coragem de me apresentar para o mundo do jeito que eu sou, do jeito que eu sou. Alguém diz assim, mas Robson, tem horas que você fica olhando, o Bruno está lá falando e você está olhando para cá. Olha o julgamento, né? Eu estou olhando para cá porque eu estou desviando o olhar para selecionar e ativar e incrementar mais a minha audição. Esse sou eu. Mas, Robson, você brinca demais. Você tem que ser mais sério. Olha o julgamento aí. Se eu modificar, eu deixo de ser eu. Eu levo o meu rosto aqui para perto, é o meu estilo. Mas, Robson, olha outras lives, veja que ninguém faz isso. Pouco estou ligando, né? O que eu quero é levar um conteúdo que ajude alguém. Se ajudar uma pessoa só, estou feliz da vida, né? E essa é a minha forma, essa é a minha marca, essa é a minha assinatura. Assim também é na vida, né? A gente não pode perder a nossa capacidade de nos indignarmos. Bom, mas quando a gente se coloca indignado diante de uma cena, diante de um fato, diante de um evento, para alguém pode ser estupidez, pode ser grosseria, para outros pode ser realmente indignação. O que é para mim, né? Do mesmo jeito, o tema de ontem, quando a gente silencia, a gente viu ontem que o silêncio tem vários significados, né? Enquanto componente de uma linguagem. Mas o que é isso? Então, autoafirmação. Vocês já ouviram falar de políticas afirmativas? O que são políticas afirmativas? São políticas que ajudam o sujeito a ele funcionar, atuar. Algumas linhas da psicologia não admitem esse termo funcionar para o humano, né? Mas vamos aqui para o senso comum mesmo. Atuar na vida do jeito que ele é, com as suas imperfeições. Né? Antigamente, se pensava assim, eu tenho um filho que tem deficiência e eu vou colocar numa escola especialista para pessoas deficientes como o meu filho. Né? E colocava todos os iguais no mesmo lugar. Se percebeu que isso não ajuda no desenvolvimento. Né? É preciso que essa criança se veja no seu limite e se afirme como tal, com aquelas limitações. Porque tem uma outra propriedade humana, que também é de série, que o Criador instalou em cada um de nós, que nós somos capazes de desenvolver competências compensatórias para aquelas que não temos. O cego, e ele é cego porque gosta de ser chamado assim, o surdo gosta de ser chamado de surdo, é outro tema, né? Então, o cego, ele enxerga muito mais do que a gente. Por quê? É um dom. Não, não é dom, não, é de série, né? Quando nos falta um sentido, quando nos falta uma competência, automaticamente, pela plasticidade humana, nós desenvolvemos outras competências. Então, é por isso que eu digo assim, poxa, diferente, ele tem competências que eu não tenho, né? E ele não tem competências que eu tenho. E isso é do humano. E isso não são diferenças, são diversidades, que é muito diferente de diferença, né? O mundo tem uma diversidade muito grande, mas é com as diferenças dessa diversidade que nós aprendemos. Porque nós só nos construímos a partir do contato com aquele que tem o que eu não tenho, com aquele que porta o que me falta. Né? É exatamente essa a propriedade da socialização que é extremamente necessária e que, infelizmente, a dificuldade dela promovida, restringida pela quarentena, pode adoecer algumas pessoas, né? Mas também isso é um outro assunto. Diga, Bruninho. Assim, quando a gente fala de coragem, algumas pessoas podem lembrar de um filme de guerra que o cara estava na frente, na linha de frente, e tinha que ter coragem para enfrentar e tomar tiro. Quando a gente fala de coragem, algumas pessoas podem lembrar de alguma coisa que aconteceu na adolescência e que não teve coragem para enfrentar, ou na infância, que não teve coragem e congelou, não teve movimento. Quando a gente fala a palavra coragem, outras pessoas podem
é achar que é a questão de se expor em relação às opiniões próprias. Então, a palavra coragem pode ser relativa para cada história de vida. Cada pessoa viveu uma experiência de coragem, ou cada pessoa visualizou uma experiência de coragem para ter como definição o que é coragem para você. Né? Então, escrevam aí, gente, o que vocês acham que é coragem para você? É enfrentamento ou é tranquilidade? Né? Pode ser um enfrentamento com medo. Vou superar o meu medo, vou morrendo de medo, mas eu vou. Todo me cagando, mas eu vou. Eu vou. Isso é coragem? Ou coragem para você é tomar uma decisão? Será que coragem para você é escolher um caminho, independentemente da emoção que você esteja sentindo naquele momento? Coragem tem a ver com a emoção para você ou não tem a ver com a emoção para você? Porque quando a gente escreve assim um título, Coragem para ser imperfeito, será que a gente está estimulando a pessoa a ser imperfeita? E lembrando do que eu falei antes, do conceito de imperfeito, será que é o conceito mesmo que eu estou falando, é o mesmo que você está falando? Então, esta frase, por ser incompleta, ela é imperfeita. E nós colocamos ela mesmo assim. Nós tivemos coragem de expor algo que mesmo assim não vai ser tão bem entendido. Talvez mesmo quando acabar a live, nós já temos meia hora de live. Talvez mesmo quando acabar a live ainda ficam dúvidas. Talvez fique em dúvida para mim, fique dúvida para Robson. Então isso é uma imperfeição no entendimento. Porém, não devemos o quê? A meu ver, meu ponto de vista e minha opinião. Deixar nos abater e nos abalar por conta disso. Ok, não foi da melhor forma que eu achei que poderia ser. E tá tudo bem, vamos continuar. E isso traz para mim uma tranquilidade. Então a coragem para mim tem muito mais a ver com a tranquilidade e a capacidade de ressignificar o que é perfeição, o que é imperfeição, do que aquela questão de encarar o medo. Entende? Por quê? O medo, ele deixa de existir quando você tem clareza sobre o que está sendo enfrentado e quando você tem também clareza sobre os recursos que você tem. Vou repetir. O medo existe, é uma sensação. E existe algo que está disparando em mim, um gatilho de emoção que a gente chama de medo. Esse algo pode ser um cachorro, pode ser as pessoas me julgando, pode ser uma altura perigosa, algo que me faz querer me proteger para um provável perigo. Então, se existe um perigo, eu desenvolvo medo. Coragem não é você ir lá e botar a mão na boca para o cachorro te morder. Não é isso. Coragem não é você sair pulando nos precipícios por aí sem medo. Não é isso, coragem. Coragem é você reconhecer que o medo existe, tomar as precauções que você precisa tomar para que você não se acidente, para que o cachorro não te morda e para que você não seja excluído de uma sociedade, digamos assim, porque você precisa ir na padaria ainda, comprar seu pão, você precisa ainda fazer uma coisa. Se você for excluído da sociedade, talvez não seja saudável para você. Então, eu não estou dizendo para você perder esse medo de ser excluído de uma sociedade, eu não estou dizendo isso para você, tá? É uma escolha sua. Estou dizendo que existem perigos, ponto. O que é que eu posso fazer para viver, continuar vivendo tranquilo, mesmo sabendo que existem esses perigos? A coragem é ir mesmo com medo, não é perder o medo, é superar o bloqueio que o medo está nos trazendo. Então, se o medo de ser imperfeito ou o medo de ser imperfeito pela visão do outro, né? O medo de ser julgado pelo outro, digamos assim, que é o principal tema aqui. Este medo está bloqueando a minha vida? Ou eu estou conseguindo, mesmo com esse medo, fazer as minhas coisas e ser feliz e ser satisfeito comigo? Existe algo que eu possa dar um passo a mais, como o Dimas escreveu? Eu posso tocar nessa imperfeição, olhar para essa imperfeição e me compreender mais como ser humano? Como o Robson falou aqui belamente no início da live, nossa personalidade é mutável. E eu acredito muito nisso, eu vejo isso acontecer. Eu era outra pessoa, hoje eu sou outra pessoa, amanhã eu vou ser outra pessoa. A gente não consegue passar no mesmo rio duas vezes porque a água muda e nós também.
mudamos, esta coragem de se reconhecer diferente também é importante. Porque, caramba, eu estava encaixado naquele padrão. De repente, caiu uma ficha e eu não quero mais isso para minha vida. E agora? Vou ser imperfeito nos olhos dessas pessoas. Para os olhos delas. Mas para mim, dentro de mim, dentro da minha alma, dentro do que eu acredito, será que eu estou sendo imperfeito? Então, a coragem para ser imperfeito aos outros. Porque se existe o medo é para você proteger a si mesmo. E se você está protegendo a si mesmo, é de algum perigo que, teoricamente, deveria ser externo. Porém, será que existe esse medo interno? Existe por quê? Porque a gente traz para dentro da gente essas vozes. E ficam vozes internas que são crenças, são valores que muitas vezes não são mais tão importantes para a gente. Aí está aqui ainda repetindo na nossa cabeça. E isso gera um medo entre a gente mesmo. Existe um conflito de dentro, um medo de eu me julgar comigo mesmo. E fica uma confusão, a pessoa fica bloqueada, travada na vida. Então, reconhecer que eu também sou imperfeito no sentido de captei, absorvi uma verdade que não é minha e nem é uma verdade absoluta. Então, tudo bem, reconheço isso. Ao reconhecer isso, que é o que eu falei, olhar para a imperfeição e ressignificar ela, ao reconhecer isso, o medo diminui. E aí fica mais fácil ter coragem. O que você achou dessa combinação de palavras, meu amigo Robson? Pois é, né? Imperfeito, né, Bruninho? Só é perfeito porque é perfeito. Porque é uma palavra atrás da outra e a gente não pode dizer tudo ao mesmo tempo e vai faltar sempre alguma coisa na nossa fala, na nossa vida, naquele que somos. Complemente aí para a gente ser mais perfeito, um pouquinho. É? Complemente então para a gente ser um pouco mais Pois perfeito é o que a juntos. gente faz aqui a todo instante, né? Então, olha só, quando a gente fala de coragem, vem o medo, né? Mas um parêntese precisa ser feito, porque é, a parte saudável do medo se chama prudência. Medo é uma emoção primária necessária à sobrevivência, né? Então, assim, eu preciso pré-julgar, eu preciso preconceituar. Olha só, né? Aquilo que as outras pessoas condenam na gente, não precisa os outros saberem, eles vão saber disso no momento deles, mas a gente já sabe que isso é da natureza humana. Então, eu pré-julgo, preconceituo e avalio. Essa força que está diante de mim é maior do que a minha, é prudente que eu fuja. É medo? É medo, mas um medo saudável, né? Que assegura a sobrevivência. A força é maior do que a minha, eu fujo. Prudência, né? Bom, mas a força que se apresenta diante de mim nessa situação, nesse problema, nesse contexto, é menor do que a minha? É. Eu enfrento. É prudência, né? A imprudência e a patologia do medo está em minha força menor do que aquela que se apresenta e eu enfrentar. Percebe? E do mesmo jeito o contrário. Uma força menor do que a minha e eu fugir, do mesmo jeito, né? Então, que isso aí fique claro, que quando a gente fala em coragem, é exatamente de olhar para nós, ó, se tem aí alguém que gosta de escrever, eu vou dar uma dica. O cérebro adora. A gente se convence do que a gente repete, né? E se a gente repetir isso aqui, ó, eu sou perfeito porque sou imperfeito. Eu sou perfeito porque sou imperfeito. Eu sou perfeito porque sou imperfeito. Eu sou perfeito porque sou imperfeito, né? Se a gente repetir isso por 20 Tô espirrando vezes na e live, hábito, eu tô espirrando na live porque eu sou imperfeito. a gente liga o dane-se, a gente liga o dane-se automaticamente. O dane-se não é para o outro, né? O dane-se é para a gente, o dane-se é para nós, né? Então, quando a gente internaliza isso e repete e recorrentemente vai dizendo isso para a gente mesmo, no silêncio, né? A gente incorpora isso. O cérebro já incorpora e passa a fazer parte do construto. A gente nem olha mais para o julgamento do outro, né? A gente já vai para a vida sem medo, com coragem, né? Porque, olha só,
onde é que tá o sofrimento? É quando o outro nos surpreende. Então, se eu não me afirmo imperfeito, se eu não me afirmo gordinho, magrinho, se eu não me afirmo incompleto, se eu não me afirmo deficiente, se eu não me afirmo carente, se eu não me afirmo, né, aquele que realmente sou, quando o outro me julgar, porque ele está certo, é da natureza humana e ele vai me julgar mesmo, e me colocar diante daquele que eu não me reconheço, eu me surpreendo. E quando eu me surpreendo, eu me espanto. Nossa, eu pensava que eu era tão, né, o bambambam, bam, bam, e ele está me dizendo que eu não sou. Eu me deprimo, entende? Agora, se eu vou para a vida já sabendo quem eu sou, quando o outro me julgar e perceber que eu não sou aquele que ele idealiza e me disser isso, não será surpresa para mim. Eu já sei. Eu já sei que eu não sou perfeito. Eu já sei que eu sou gordinho. Eu já sei que eu sou magrinho. Eu já sei que eu não sou bonito. Eu já sei que eu sou lindo demais. Entende isso? Não será surpresa para mim. Eu não vou me afetar. Eu não vou me deprimir. Não está vindo nada para mim que eu já não saiba e que já não tenha consciência. Olha a consciência aí. Percebe? Então, a coragem para ser imperfeito é essa. Antes de tudo, dialogar consigo mesmo, fazer uma operação de reconhecimento, reconhecer-se falível, reconhecer-se frágil, reconhecer-se vulnerável, reconhecer-se sensível, reconhecer-se nas suas deficiências, nas suas carências, reconhecer-se e amar-se, aí vem autoestima, perceber-se como somos verdadeiramente e não tentar em nenhum momento corresponder ao eu ideal que está no outro, né? Isso se chama autopercepção, perceber-se como sou, autoaceitação, aceitar-se como me percebi que sou, né? Então é exatamente esse trabalho que a gente faz no nosso íntimo e a quarentena, né? Nos coloca em contato com a gente mesmo para esse processo. Esse processo vai construir o que nós chamamos de autoconhecimento. E na medida em que eu dialogo comigo, que eu faço as pazes comigo, que eu me afirmo como sou numa boa, eu vou para a vida. Eu vou para a vida com coragem para ser imperfeito, né? E quando o outro se surpreende com as minhas imperfeições, o que, que a gente faz? Lamenta, né? Ele não sabe que sou imperfeito e pior não é nem saber que eu não sou imperfeito. O pior é a fantasia na qual ele vive de se achar perfeito. Porque na medida em que alguém critica as minhas imperfeições, posso ter certeza, né? Tem um componente narcísico ali que ele se acha o Apolo, né? O deus dos deuses, né? O mais perfeito de todos, o infalível, aquele que é blindado. Então ele me olha a partir do olhar que ele tem sobre ele mesmo. E isso eu não controlo, isso é dele. O que importa é a relação que eu tenho comigo mesmo, né? Sabe aquela expressão de rir de si mesmo? A gente consegue alcançar a liberdade de todas essas pressões conceituais, né? E preconceituais impostas pela religião, pela família, pela sociedade, pela cultura, no momento em que nos afirmamos como somos e passamos a nós mesmos rirmos de nós mesmos. E quando nós chegamos ao ponto de rir de nós mesmos, quando o outro ri de nós, não me importa. Não vai me surpreender. Né? Teve alguma perda aí, Bruninho? Não teve perda nenhuma. Você fez assim, ó. Foi uma ligação que me assustou E na aqui. hora que ia dar o print, voltou. Pois é, eu espero que tenha sido assim, tenha ficado claro, né? Coragem para ser imperfeito. Vamos aqui fazer até um exercício. Depois que a gente desconectar virtualmente, que a gente vai continuar conectado quanticamente, né? Ninguém passa na vida da gente por acaso, ainda que pelas vias virtuais. A gente desconecta aqui e faz um exercício.
de buscar em si mesmo as nossas imperfeições. E cada uma que a gente constatar, a gente dá uma boa risada. Olha só, eu sou imperfeito, né? Mas, Comemora, vibra. E quando puder, qualquer coisa simples, nos presenteia pelas nossas imperfeições. Isso é autoafirmação de si mesmo, né? E quando a gente nos vê verdadeiramente como somos e fazemos o luto daquele eu ideal, a gente constrói na gente um eu ideal que é exatamente aquele eu que o outro imagina que sou e quer que eu seja, não é? Então, esse luto a gente precisa fazer. Nós temos uma parte do nosso sofrimento psíquico com as nossas imperfeições, ou quando constatamos em nós as nossas imperfeições, vem porque comparamos com o eu ideal, aquele eu perfeito, que não sou, mas que no processo de desenvolvimento, esse eu, ele é útil, porque eu o persigo, né? Eu construo esse eu ideal e tento ser esse. Mas eu posso tentar saudavelmente até o momento em que isso não se transforme em sofrimento psicológico para mim. Até o momento em que isso não cause em mim indícios de uma fobia social. Né? Eu não me aceito do jeito que eu sou, acho que o outro também não vai me aceitar, sabe de uma, eu vou ficar em casa. Tem patologia aí. Né? Mas na medida em que eu me conheço e entendo que construí o eu ideal e que já vi que eu não sou esse eu ideal e que faço luto desse eu ideal, eu entro em contato com o eu real e passo a me amar do jeito que eu sou. E dane-se, né? E aí eu vou para o ó, mundo feliz da vida porque me conheço, né? Ok? perfeito, perfeito. Você falou aí de eu ideal, né? Pô, veio tanta coisa na minha cabeça que eu não tô anotando, mas vai na minha cabeça mesmo. Cara, se a gente for olhar as pessoas, tem muita gente assim no mundo, né? E na história a gente conhece muita gente que a gente ouve falar que transformou o mundo, que trouxe ideias novas para o mundo. Essas pessoas eram perfeitas? Será? Né? A gente, aquelas histórias, né? Aqueles cientistas tiraram zero na prova quando era criança. Einstein foi reprovado em um bocado de faculdade, não foi aceito. E Newton não sei o quê, Tesla não sei o quê. Aí começa a pegar esses nomes antigos, assim, começa a perceber que eles não eram, digamos assim, moldados da melhor maneira que a sociedade queria. Ele não era nota 10 e tudo. Tinha dificuldades que considerávamos patologias, tinha ideias que, né, até a palavra patologia, né, é uma palavra que para mim deveria ser um pouco mais olhada por mais pessoas, com mais tranquilidade, uma vez que existe um lado componente, como a gente falou desde o início, compensatório na nossa natureza. Aquela pessoa é muito introvertida, aquela pessoa é muito tímida. Cara, mas foi aquela pessoa que inventou o Facebook, ou foi aquela pessoa que inventou o computador, foi aquela pessoa que transformou a humanidade, a tecnologia de plantação melhorou. Porque aquela pessoa não era sociável. Entende? E se aquela pessoa fosse sociável, talvez não sobrasse tempo para ela pensar em tal coisa. Mas aquela pessoa é sociável demais e ela só tira zero na prova. Mas foi justamente aquela pessoa sociável demais que tirava zero na prova que conseguia se comunicar e fazer as pazes na sociedade e conseguiu resolver um conflito entre dois países em guerra. Entende? Então, se a gente começar a olhar para a humanidade como seres, assim como nós somos dentro de nós órgãos, coração, pulmão, baço, fígado, cada órgão, o baço não consegue pulsar o sangue do nosso organismo. O meu pâncreas não consegue respirar. O meu pulmão não consegue transformar o açúcar em energia. Então, tem partes do nosso corpo imperfeitas se a gente fosse comparar tudo. Tem até uma charge que mostra um bocado de animal assim, e o professor estava lá, não, vamos dar a nota para quem conseguir subir na árvore. Aí, tipo, o peixe tirou zero. Entende? Então, cara, o que é ser perfeito? Vamos pensar nisso direitinho? Vamos pensar nisso? O que é que a gente está se comparando? Dimas que escreveu muito aí que ele toca na imperfeição dele e isso incomoda. Será, Dimas, que é imperfeição mesmo? Ou você tá uma voz interna querendo ser um peixe que sobe em árvore? Entende? Qual é o seu lado digamos assim, de habilidade que você não está vendo? Qual é a pessoa que você admira? É uma boa forma, é um atalho para o autoconhecimento,
quando nós escrevemos no papel uma lista das pessoas que a gente admira. Você admira o Robson? Vou dizer aqui, eu admiro o Robson. E aquela parte que eu admiro o Robson, certamente é uma parte minha que eu não desenvolvi tanto ainda. Entende? Mas que eu tenho potencial. E é por isso que eu, ao invés de eu ver em mim, eu vejo nele. É por isso que é importante essa imagem dos outros na nossa vida. É por isso que é tão importante a presença de um outro que a gente possa enxergar nós mesmos. Então, se você se incomoda com você, comece a perceber o oposto. Qual é o oposto a esse defeito? Qual é a qualidade oposta? E, ao mesmo tempo, se você não sabe o que te incomoda, qual é o valor mais importante que você tem na vida? Ah, o meu valor é liberdade. Ok, liberdade. E qual é o oposto à liberdade? Ah, o oposto à liberdade é prisão. Não, ser prisão não, não quero ter prisão não na minha vida. Ok, vamos olhar para essa prisão. Então a gente olha para essa prisão e vê em que momento da sua vida que você aprendeu que prisão era algo ruim. Porque também é um conceito. Outro dia eu vi um programa de música na internet e que o cara, ele cantou lindamente bem. E ele foi muito ovacionado, foi muito aplaudido, não só porque ele cantava lindamente bem, pela história de vida dele, porque ele tinha passado 37 anos na cadeia, sendo injustiçamente condenado. Ele foi condenado de um estupro que ele não fez. E depois de 37 anos, o exame de DNA conseguiu salvar ele. E ele saiu da prisão. Ele ia ficar preso por 80 anos. Então, esse cara, ele falou o seguinte: meu corpo estava preso, mas minha mente não estava presa. Eu fiz questão de não me deixar preso em momento nenhum. Então, quando a gente olha pra gente e a gente percebe, caramba, a minha vida, será que é que eu estou falando para mim? Qual é essa minha voz interna, essa minha cobrança? Será que é porque eu aprendi que eu tinha que ser perfeito de tal maneira? Eu estou me cobrando agora porque, na verdade, alguém me disse isso? Eu estou tocando nessa mesma tecla, gente, porque a repetição faz parte do aprendizado. Faz parte de ser didático, falar a mesma coisa de outras maneiras. Entende? Então, Robson, tem algumas perguntas aí, não sei se você está lendo, que tem bastante comentário. É, bem legal isso. Uma coisa que eu preciso colocar aqui, que foi uma oportunidade dada por Lara, é assim, ó. O nosso próximo objetivo não é nos aceitarmos como somos, isso é importante. O nosso próximo passo é nos compreender como somos. Perfeito. O cérebro só aceita o que ele compreende. O que ele não compreende, é por isso que a nossa fé filosófica ela é fraca, porque o cérebro não compreende. A fé filosófica não tem lógica para o cérebro. Ele precisa de uma fé racionalizada. Então, eu preciso compreender o que é a fé para explicar para o meu cérebro, para ele compreender e aceitar a fé. E passe a produzir fisiologias correspondentes a essa fé. Então, assim, eu tento... A dificuldade de nos aceitarmos está exatamente nesse salto que a gente tenta dar, né? A gente sai dessa live querendo se aceitar como a gente é. Não funciona, né? A gente sai dessa live e faz um exercício. Poxa, deixa eu ver isso aqui, né? Esses caras falaram esses negócios, deixa eu ver se faz sentido. Deixa eu olhar um pouquinho para mim e compreender. Pô, sou imperfeito, porque sou perfeito. Sou imperfeito porque não sou completo, porque não sei tudo. Sou imperfeito porque sou frágil. E vai brincando com isso. Quando compreender, aí a aceitação ela é por osmose. Ela é a próxima da fila. Aí teremos aceitado realmente. Mas se tentarmos dar um salto, né? A gente lê um livro e termina aceitando aquilo que está escrito no livro, a gente não incorpora. Não é bastante para nos transformar, né? Só nos transforma aquilo que nós estudamos e compreendemos. É por isso que nós temos que voltar para nós mesmos, para nos compreendermos as razões das nossas imperfeições e somente assim aceitaremos. E somente assim a coragem também vai ser natural de enfrentar o outro, de enfrentar a vida
do jeito que nós somos, né? E eu costumo dizer, para alguns mas eu costumo dizer assim, ó, é, eu sou simplesmente o máximo, né, Bruninho? Modesto, humilde, mas simplesmente o máximo. Mas, Robson, você falou um monte de besteira ali. Pois é, foi o melhor que eu consegui fazer, entendeu? Eu sou um cara de extrema sorte, eu sou muito inteligente. Não importa o que o outro vai achar, né? A gente não traz aqui nenhuma verdade, a gente vai logo avisando. O que a gente traz aqui são as nossas melhores hipóteses no momento. Então não adianta dizer que está certo ou está errado. Certo ou errado é um construto que está por trás de um julgamento, né? E a gente precisa desconstruir isso. Ah, você está errado sendo desse jeito. E nós temos, assim, muitas vezes, até nós mesmos como referência. Quantos conflitos entre as pessoas que se relacionam vêm? Ele agiu de uma forma que eu não agiria jamais. Eu, no lugar dele, eu faria dessa forma. Claro, você não é o outro. Ele não é você. Ele vai fazer do jeito dele, né? E qual é o seu jeito? Esse é o seu jeito de ser. Então é com esse jeito de ser que a gente vai mergulhar na vida com a cara e com a coragem. Nem o outro é referência para nós. Poxa, o cara sabe, é melhor do que eu. E nem também a gente vai se usar como referência para julgar o outro. Eu faria diferente do que ele fez. O que ele fez está errado. Eu agiria dessa forma, que é a forma correta. Nós não somos referências para ninguém. Nós somos referência para nós mesmos. E aí a gente cai numa coisa maravilhosa aqui, que alguém disse assim, eu não sou Ilza, eu não sou perfeita, mas sou melhor do que ontem. Pois é, nós somos referências para nós mesmos, nós não somos referências para o comportamento do outro, né? E o nosso propósito não é atingir a perfeição, eu sinto muito dizer, nós não vamos sair santos dessa vida, nós não vamos ser santificados nessa encarnação, não vamos chegar à alteridade, né? Ao equilíbrio do bom e do mal, da sombra e da luz nessa encarnação. Não adianta isso. Agora, é como a Ilza traz, um pouquinho melhor a cada dia, né? O Dimas é que traz uma coisa muito legal aqui também, que é o perfeccionismo. É outra coisa que causa dor e sofrimento, né? É outra coisa que causa neurose, é outra coisa que provoca angústia, né? É essa exigência com a gente mesmo. Quando a gente faz o exercício que a gente propôs ao longo dessa nossa conversa aqui, e que nos compreendemos imperfeitos, e que naturalmente nos aceitaremos como imperfeitos, a gente automaticamente desconstrói essa patologia do perfeccionismo. Como nós que somos imperfeitos, naturalmente imperfeitos, é de série, o Criador nos fez imperfeitos para nos aperfeiçoarmos por nós mesmos, nos dando a oportunidade de experienciar as situações da vida. Como posso eu contrariar o Criador e querer ser perfeito, aquilo que não sou, né? Então, o perfeccionismo é uma patologia, né? Vamos lá, Bruninho. Temos 2 minutos aqui e eu queria retocar, é ótimo. Queria tocar novamente no ponto que é importante, né? Falamos sobre sofrer ao perceber essa imperfeição bem no início, né? E é importante que a gente saiba que esse caminho evolutivo tem degraus. Viu, Dimas? Principalmente sua pergunta aí. Se eu subo um degrau e eu olho para o degrau de antes, que eu, ao invés de usar a minha percepção da minha presença, eu olho para o meu passado, eu sofro. Sofro porque eu não sou mais aquilo e eu já percebo que aquilo não sou eu. E ao me identificar como diferente do de ontem, eu preciso perceber que eu não sou mais o de ontem. Tudo bem, ok, eu compreendo como eu era ontem. Eu compreendo que eu jogava papel no chão, não jogo mais agora. Pronto. Fecha agora e vai para frente. Isso é importante a gente falar. Toca a bola para frente. E nesse último minuto, 30 segundos ainda eu vou dizer o seguinte. Nossa personalidade pode mudar, nós mudamos, cada degrau é uma coisa nova. Se você acha, não, eu sou assim, e você vai viver a vida inteira com essa rigidez, é possível que haja sofrimento, seja flexível para entender que você também muda, tá? Basicamente isso que eu queria dizer. Vou dar esses últimos 30 segundos para o meu amigo Robson se despedir. Um grande abraço para vocês, vejo vocês na próxima live. Abraço, meu amigo Robson. Eu espero que tenha ficado a sementinha no coração de cada um e que ela venha frutificar para dar bons frutos, né? Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração e um abraço na alma de todos vocês. Um beijo no coração e um abraço na alma, Bruninho.
Agradeço pelas palavras das pessoas que estão elogiando e dizendo que foi muito legal. E Dimas, se meu celular não travar, eu vou conseguir salvar essa live. Mas ainda bem que vocês vieram aqui, viu? Um abraço e um abraço apertadíssimo em vocês aí. Imagina, porque imaginação é realidade. Tchau.